Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Esse texto está em Efésios capítulo 5, versículo 14. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo, meditando na palavra de Deus e também orando juntos. No final dessa meditação bíblica, estaremos orando juntos e, se você desejar, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E não deixe de conferir o link do meu canal do WhatsApp. Quem me segue ali do meu canal no WhatsApp não perde nada que posto por aqui no YouTube. E lá eu posto todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia, e também, sempre que tenho condições, eu coloco pequenos devocionais em textos para você estar meditando na palavra de Deus. Então vamos para a nossa reflexão, que está aqui em Efésios capítulo de número 5. No versículo 14 está escrito: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa reflexão, ela vai servir como exortação, no sentido de nos alertar, de nos encorajar, de chamar a nossa atenção a não ficarmos parados, não desperdiçar o tempo de nossas vidas. Aqui o apóstolo Paulo ele fez uma citação que nós não temos a certeza se ela se encontra no Antigo Testamento. Na verdade, segundo alguns estudiosos, essa passagem não se encontra no Antigo Testamento, mas existem alguns versículos que podem estar se referindo a essa citação. Mas o que nos interessa é o que essa mensagem, que é palavra de Deus, está trazendo para nós nos dias de hoje. Aqui nós temos, inicialmente no versículo 14, um alerta, algo nos chamando a atenção. Palavras que dizem o seguinte: desperta, ó tu que dormes. Isso aqui está nos chamando a atenção. Desperta, acorda, levanta, ação. E ainda diz: ó tu que dormes. A Bíblia, ela se utiliza de linguagens. Quando ela está dizendo aqui, tu que dormes, ela não está dizendo dormir no sentido literal. Ela está se referindo possivelmente a um sono espiritual. Está se referindo àquelas pessoas que estão inativas, que estão estagnadas, que estão paradas, sem produzir bons frutos para o reino de Deus. Jesus Cristo nos ensinou, e está registrado no Novo Testamento, que nós somos luz nesse mundo. Portanto, o verdadeiro cristão, ele deve ser luz. Por isso, ele deve estar sempre aceso. Ele deve ter uma vida cristã espiritual ativa. Ele não pode estar apagado. Ele não pode estar inativo. O verdadeiro cristão não deve estar distraído com as coisas desse mundo, conforme a própria Bíblia nos instrui sobre esse assunto. A Bíblia nos diz que Cristo, Deus, o Pai, ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E quando vivíamos no reino das trevas, nós fazíamos a vontade da nossa carne. Vivíamos debaixo da vontade do pecado, seguindo os prazeres e o padrão deste mundo, fazendo a vontade do diabo, do inimigo de Deus. Mas Deus, por causa de sua infinita misericórdia, infinita graça, do seu infinito amor que ele tem por nós, ele enviou o seu Filho para nos resgatar. Então, ele veio, nos resgatou, ele nos tirou desse reino, nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
conforme está escrito lá em Colossenses, no capítulo 1. E aqui no reino do Filho do seu amor, ou seja, no reino de Cristo, nós somos luz. Agora não somos mais escravos do pecado, agora nós somos livres. Liberdade do Espírito para viver a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. E tem mais, a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. A Bíblia também diz que Deus, ele é o Pai das luzes, ou seja, ele é o nosso Pai. Eu sou luz em Cristo Jesus. Você também é luz em Cristo Jesus. Portanto, nós devemos brilhar como filhos de Deus, como filhos da luz. Nós devemos emitir sobre esse mundo que caminha em trevas, sobre essas pessoas que estão perecendo nas trevas. Devemos transmitir a luz de Cristo sobre essas pessoas. Portanto, não nos convém viver da maneira como nós vivíamos antigamente, seguindo o curso desse mundo, vivendo debaixo do pecado, adormecidos, vivendo como mortos espiritualmente. Então hoje Deus está nos chamando a atenção. Ele diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Levanta-te dentre os mortos. Olha o que Deus está falando. Desperta você que dorme. Levanta-te dentre os mortos. As pessoas que não têm Cristo, aos olhos de Deus, no sentido espiritual, elas são mortas. Elas não têm vida. O próprio Jesus nos ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é vida. Ele disse também o seguinte: as palavras que eu vos disse são espírito e também são vida. A Bíblia também nos ensina que Jesus Cristo é o autor da vida. Nele existe vida. Ele é a própria vida. Portanto, todo aquele que não está em Cristo, que não vive em Cristo, que não crê em Cristo, que não vive o Evangelho de Cristo, que não vive a palavra de Deus, não obedece à palavra de Deus, toda pessoa que vive nessa situação, nessa condição, essa pessoa, ela não tem vida. Portanto, ela está morta espiritualmente. Ela está morta aos olhos de Deus. Ela não tem Cristo, que é a vida. Falando nisso aqui, eu estou até me lembrando de que, após o dia do juízo, as pessoas que não vão herdar a salvação, elas vão ser lançadas no sofrimento eterno. E a Bíblia diz que essas pessoas vão sofrer o dano da segunda morte, ou seja, a morte eterna. Não significa que elas vão morrer, que elas vão perder a consciência, que tudo vai acabar, não. Elas vão continuar vivas, tendo pensamentos, sentimentos, vontades. A diferença é que elas não terão vida, elas não terão a presença de Deus, que é vida. Jesus Cristo é vida. As pessoas que serão salvas, que vão herdar a vida eterna, elas estarão juntamente com Cristo por toda a eternidade. E Cristo é vida. Ao contrário disso, as pessoas que vão ser lançadas no sofrimento eterno, elas não terão a vida. Por isso, elas estarão sofrendo, recebendo o dano da segunda morte. Estou te dizendo essas coisas para você entender que fora da presença de Deus não existe vida. É por isso que estamos lendo aqui Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então, saia da vida de pecado, abandone o ambiente de pecado. E se porventura você já é de Deus, já é um filho de Deus, já crê em Deus, já conhece o Evangelho, mas por um motivo ou outro, você está vivendo em uma situação que não agrada a Deus, está na prática de certos tipos de pecado ou certo tipo de pecado,
Você sabe que essa mensagem está falando ao seu coração. E eu te digo, lá em 1 João, capítulo, se não me engano, capítulo 1, versículo 9, está dizendo o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, se você está vivendo uma vida de pecado, abra o seu coração a Deus. Não esconda nada dele. Seja sincero a Deus. Se apresente a Ele em oração. Confesse a Ele as suas fraquezas, suas falhas, suas atitudes. Diga para Ele detalhadamente tudo que você tem vivido. E confesse a Ele que você reconhece que tudo isso é errado. E peça a Ele ajuda. Com certeza, Ele vai te ajudar. Jesus Cristo falou o seguinte: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. E essa palavra, esse conselho que acabei de dar, ele vale também para você que ainda não se entregou ao Senhor Jesus Cristo, a você que ainda talvez nunca frequentou uma igreja, não foi batizado, não tem costume de ler a Bíblia, não tem costume de orar. Você que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, crê no Evangelho do Senhor, crê nessa mensagem que estou ministrando, esta palavra também é para você. Deus, ele enviou Jesus Cristo ao mundo. Lá em João está escrito, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, eu creio grandemente que Deus está falando com você, até mesmo porque eu não preparei nada disso aqui que estou falando. Eu não fiz um roteiro para gravar esse vídeo. Eu não fiz um roteiro especificando o que eu ia falar. Eu tenho muita fé que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Portanto, não desperdice a oportunidade. Não deixe o tempo passar. Conforme está escrito lá em Isaías capítulo 55, busque ao Senhor enquanto ele está perto. Invoque-o enquanto se pode achá-lo, encontrá-lo. Aqui está escrito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Ele vai iluminar a sua vida. Ele vai trazer luz sobre a sua vida. Então Deus está te convidando para caminhar na luz, vir para a presença dele, pois ele próprio é a luz da vida e vida eterna. Agora vamos avançar aqui a nossa leitura para o versículo 16. Ou melhor, para o versículo 15, perdão, eu estava lendo o versículo 14. Vamos avançar para o versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então veja bem, eu já comecei a nossa reflexão chamando a atenção, falando sobre o pecado, fazendo um convite para você se arrepender dos seus pecados e vir para a presença de Deus. E temos vários motivos para isso. Um deles está escrito aqui, e eu li a continuação no versículo 15 de Efésios capítulo 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Eu já falei aqui sobre a maneira de vida no mundo, viver segundo os prazeres do mundo, viver as suas próprias vontades. Em outras palavras, viver debaixo do pecado. Então tome muito cuidado, não apenas quanto ao estilo de vida pecaminoso em si, nas práticas mais específicas lá do mundo, como por exemplo, na prostituição, nas bebedices, nas farras, no roubo, no mundo do crime, falando mentiras, fazendo fofocas, vários outros tipos de pecados que eu poderia mencionar aqui. Esse texto, esse contexto desses 3 versículos que estou lendo aqui nessa reflexão, ele está falando também sobre
não desperdiçar o seu tempo. Veja bem, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Antes de chegar nesse trecho aqui, que está no versículo 16, que nos diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, vamos refletir um pouco sobre a segunda parte do versículo 15, que nos diz que não seja como insensatos, mas como sábios. Eu vou falar algo aqui que eu gosto de falar repetidamente nos meus vídeos. Jesus Cristo falou o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, aquele que vive a palavra de Deus, ele é comparado com o homem prudente. Aquele homem que vai construir uma casa e ele cava na terra, ele vai cavando até encontrar a rocha. Chegou ali na rocha, ele constrói o seu alicerce, os alicerces daquela casa, e aí sim ele constrói a casa. Quando vem os problemas da vida, que são representados aí nesse ensino de Jesus, pelos fenômenos naturais, os fortes ventos, as fortes chuvas, as muitas águas, muitas enxurradas, e batem contra aquela casa, contra as paredes daquela casa, mas essa casa não cai. Por que que essa casa não cai? Porque os alicerces dessa casa estão construídos sobre uma rocha. E esses alicerces simbolizam a estrutura da pessoa. A pessoa é a casa, é a morada do Espírito Santo, a morada de Deus. Essa casa tem que ter uma estrutura. Então a sua estrutura, você tem que ter uma estrutura. Deve ser a palavra de Deus, deve ser a sua fé, o seu modo de vida em Deus. E tudo isso aí tem que estar em Cristo. Deus fez tudo convergir em Cristo. Portanto, a sua estrutura, toda a sua vida, tem que estar firmada em Cristo, tem que estar construída em Cristo. Você deve estar estruturado, firmado em Cristo, que nesse ensino é simbolizado pela rocha. É por isso que essa pessoa que é comparado com essa casa, ela não cai depois que passam as fortes tempestades que trazem fortes ventos, muitas águas, que simbolizam os problemas das nossas vidas. Essa é uma das grandes vantagens de viver a palavra de Deus, além de várias outras que eu poderia dizer aqui. E Jesus Cristo disse que assim é a vida da pessoa que conhece a palavra dele, lê a palavra dele, ouve a palavra dele, medita na palavra dele e vive essa palavra, pratica essa palavra. Essa pessoa é comparada com a pessoa prudente, a pessoa sábia. A pessoa que não pratica isso, que faz o oposto disso, que não estrutura a sua vida em Cristo Jesus, que não constrói a casa na rocha, ao contrário disso, constrói a casa em qualquer lugar, na areia, na terra, ou seja, estrutura a sua vida no seu emprego, nas suas finanças, talvez no seu ministério, na sua família, no seu status social. Essas pessoas, quando surgem os problemas da vida, elas não permanecem de pé, porque elas não têm alicerce na rocha, não estão estruturadas e não foram edificadas em Cristo Jesus. Essas pessoas aí são pessoas tolas, insensatas. São essas palavras que a Bíblia se utiliza para se referir a pessoas que vivem dessa maneira. E aqui em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo escreveu, e está registrado no capítulo 5, nos versículos 15, 16 e 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aqui eu li apenas o versículo 15. Então nós devemos tomar muito cuidado com a maneira como nós vivemos. Nós devemos viver sempre atentos, comparando tudo o que nós fazemos, pensamos, sentimos, imaginamos, projetamos, executamos,
fazemos e deixamos de fazer tudo, devemos comparar com a palavra de Deus, analisar o nosso estilo, o nosso modo de viver de acordo com o que a palavra nos ensina. Assim é que nós vivemos esse versículo 15 de Efésios 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, ao contrário disso, vivam como sábios. Eu já dei uma explicação aqui, segundo os ensinos de Jesus, quem é comparado com a pessoa sábia, prudente, e quem é comparado com a pessoa tola, insensata. Vamos avançar agora para o versículo 16. Ele continua dizendo: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu tinha falado anteriormente sobre oportunidade e abri um parêntese para refletirmos sobre a nossa maneira de viver, vivendo como insensatos, ou melhor, não vivendo como insensatos, mas sim vivendo como sábios. E agora cheguei aqui no ponto que eu queria dar mais uma ênfase. Nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade de nossas vidas. Eu já falei muitas vezes ao ministrar a palavra de Deus, ao ministrar o ensino da palavra de Deus, o seguinte: o fato de estarmos vivos é uma oportunidade que Deus está nos dando nessa vida presente. E eu te digo agora, Deus está te dando uma oportunidade para você se arrepender, para você abandonar os seus pecados, para você parar de praticar essas coisas que você sabe que é errado, para que você mude o seu modo de viver, que você deixe de viver como insensato, imprudente, que não está firmado em Cristo, que não compara a sua vida com a palavra de Deus, não analisa a sua vida e o seu modo de viver conforme a palavra de Deus. Deus está querendo que, ao contrário disso, você venha viver como um sábio, alguém que ouve a palavra de Jesus, as palavras de Jesus e pratica, vive essas palavras, obedece essas palavras. É um momento de oportunidade agora. Deus está te chamando ao arrependimento. Deus está te dizendo: abandone os seus pecados, abandone esse estilo de vida que não me agrada e venha para mim, pois eu sou luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. E ele diz mais, conforme está escrito na própria palavra: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra solução, não tem jeitinho brasileiro, não tem desculpas. A responsabilidade de seu relacionamento com Deus, de sua salvação em Deus através do nome de Jesus Cristo, está em suas mãos, pois Ele já fez a parte dele. Deus já fez a parte dele, Ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo já fez a parte dele. Ele viveu nessa terra como um ser humano, obedecendo ao Pai, negando suas próprias vontades. Não cometeu pecado. Ele foi humilhado, rejeitado, morreu na cruz. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e também por você. É por isso que está escrito, e eu vou repetir, já falei, vou falar mais uma vez. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, no versículo 16 diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, aproveite essa oportunidade que você está vivendo agora. E não despreze também o final desse versículo que diz: porque os dias são maus. Estamos vivendo dias malignos, dias terríveis. Jesus Cristo falou algo há mais ou menos 2000 anos atrás que nós estamos vivendo, vendo tudo acontecer debaixo dos nossos próprios olhos.
Jesus Cristo disse o seguinte: nos últimos dias, no final dos tempos, o amor das pessoas, de muitas pessoas, vai se esfriar. Ou melhor, perdão, deixe-me corrigir a fala. Jesus Cristo falou assim: no final dos tempos, a maldade do coração do homem vai se multiplicar de tal forma que o amor de muitas pessoas vai se esfriar. E é isso que nós estamos vendo. Ruindades, maldades, os noticiários, jornais, noticiários de televisão, em rádios, e hoje eles fazem as suas divulgações também pela internet, pelas redes sociais. Tem canais aí que são exclusivamente para divulgar notícias ruins. Isso aí está contribuindo para que o amor de muitas pessoas venha se esfriar. Inclusive as pessoas já estão ficando insensíveis com a maldade. De tanto que elas escutam e que elas veem, já está ficando comum. Já não são mais sensíveis àquilo que é mal. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque os dias são maus. Tome cuidado para que o seu coração não se torne insensível. E as maldades que surgem nos corações dos homens, elas se manifestam e acontecem de várias formas possíveis. Inclusive, algumas delas chegam a atingir. Portanto, precisamos estar sempre preparados, cuidando do nosso coração, buscando intimidade com Deus todos os dias, orando todos os dias, lendo ou ouvindo a palavra todos os dias, meditando na palavra todos os dias. Em resumo, tendo contato, comunhão e intimidade com Deus todos os dias. Precisamos estar atentos e preparados, firmes em Jesus Cristo, vivendo como sábios e não como nécios, como insensatos, conforme diz a Bíblia, porque estamos vivendo uma oportunidade da parte de Deus e os dias são maus. Então, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo, meditando na palavra do Senhor e também orando juntos. Deus querido, te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos, Pai, pelas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque o fato de estarmos vivos, o simples fato de estarmos vivos é uma oportunidade, meu Pai, que recebemos do Senhor para nos arrependermos de nossos pecados e estarmos em comunhão com o Senhor, restaurar o nosso relacionamento, intimidade com o Senhor, porque depois que nós morrermos, meu Pai, acabar a nossa vida nessa terra, não haverá mais oportunidades. Então, meu Pai, nós te agradecemos muito por isso e te pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Eu te peço, meu Deus, que o sangue de Jesus Cristo venha nos purificar de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer e ressuscitar por nós. E nós cremos nisso. Nós aceitamos o amor do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor que foram manifestadas e ainda são manifestadas em Cristo Jesus. Nós aceitamos a salvação do Senhor através do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos, meu Pai, nos purifique de todo mal, nos perdoe, purifique, Pai, a nossa mente, purifica, meu Pai, o nosso coração, a nossa alma, os nossos sentimentos, todo o nosso ser. Que nós venhamos, meu Pai, ser luz, que nós venhamos ser luz nesse mundo, conforme Jesus Cristo falou que nós somos e nós devemos ser. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha tirar de nós todo o desânimo, tira de nós, meu Pai, toda preguiça, tira de nós, meu Pai, todo o medo. Pai querido, tira de nós, meu Pai, toda falta de coragem, toda falta de ousadia. Tira também, meu Deus, toda tristeza, toda depressão, todo mal.
tudo aquilo que nos impede de brilhar nesse mundo como a luz, meu Pai, conforme a Tua palavra nos diz. Tudo aquilo que nos impede de viver para o Senhor, de produzir bons frutos. Eu te peço, Pai, que o Senhor tire de nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Eu te peço também, meu Pai, por essa pessoa que está me ouvindo e reconhece que está vivendo uma vida de pecado, que o Senhor venha perdoar essa pessoa, Deus, em nome de Jesus. Pai querido, que o nome dessa pessoa esteja escrito no livro da vida. Tira do caminho dessa pessoa que está me ouvindo, meu Pai, todo e qualquer mal que impede ela, meu Pai, de estar na Tua presença, que impede ela, meu Pai, de conhecer ao Senhor, que impede ela de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, tira dos nossos corações o prazer e a atração pelo pecado, pelas coisas do mundo, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor venha, meu Pai, nos atrair todos os dias de forma irresistível para a Tua presença. Que o Senhor venha nos encher de amor, de alegria, de paz. Que nós sejamos, meu Pai, cheios dos frutos do Teu Espírito Santo, Deus. Que nós venhamos ter a mente de Cristo. Que o Senhor venha nos encher com o amor do Senhor, meu Pai. Pai querido, eu te peço também que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Nos dê, meu Pai, ânimo, nos dê disposição, nos dê coragem, nos dê ousadia. Aumenta no nosso coração, na nossa alma, a sede pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira, meu Pai, do nosso caminho todo tropeço, tudo aquilo, meu Pai, que foi colocado em nossas vidas e enviado para nos tirar da Tua presença e para nos fazer parar, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha repreender e desfazer todo o mal que foi feito e enviado, meu Deus, para prejudicar as nossas vidas em qualquer área que seja, Pai, em nome de Jesus. Deus querido, eu peço a Ti que o Senhor abençoe todas as áreas das nossas vidas. Abençoe, meu Pai, a nossa vida espiritual, abençoe a nossa saúde, abençoe, meu Pai, a nossa vida financeira, abençoe a nossa família, nosso relacionamento conjugal, abençoe os maridos, as esposas, os filhos, abençoe o lar, a casa dessa pessoa que está me ouvindo, da minha casa, em nome de Jesus. Pai querido, abençoe o nosso trabalho, o nosso sustento, abençoe também, meu Pai, nossa vida ministerial, em nome de Jesus. Que o Senhor venha repreender, meu Deus, toda contenda, todo mal, toda divisão, toda inimizade, toda inveja, tudo que não vem do Senhor. E que venham prevalecer a paz, a alegria e a presença do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha prevalecer em nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, meu Pai. Que venha prevalecer no nosso ambiente ministerial também, para quem trabalha na obra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo, e acima de tudo seja feita a tua vontade. Mas antes, meu Pai, eu me lembrei de mais uma coisa aqui. Se tem alguém precisando de libertação de pecado na casa dessa pessoa que está me ouvindo, se ela está intercedendo por alguém, se tem alguém precisando de salvação, que o Senhor venha, meu Deus, trazer a salvação na casa de toda pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Trazer libertação, trazer a cura, trazer a presença de Jesus, trazer vida e vida eterna na vida de todo que esteja precisando, meu Pai, na casa dessa pessoa que está me ouvindo agora ou na vida de alguém que ela esteja intercedendo por ela, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu Pai, mais uma vez nós te agradecemos e te glorificamos por tudo. E acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo na palavra e também orando juntos. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas com a palavra de Deus. Se você também ficou lembrando de alguma pessoa ou de algumas pessoas enquanto ministrei essa mensagem, talvez o Espírito Santo esteja querendo falar com essa pessoa através dessa ministração. Então compartilhe essa mensagem também para essa pessoa ou para essas pessoas. Se você é novo por aqui no canal, se inscreva e não deixe também de se inscrever no meu canal no WhatsApp, porque quem me segue por ali não perde nada que posto por aqui no YouTube. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.